Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que você esteja gostando do nosso estudo do livro de Apocalipse. Ele faz parte, como sempre temos dito, da nossa escola El. Por que El? El é o sufixo que deriva Deus. Então, é a derivação da palavra Deus. E a escola El é uma escola da Igreja Batista Água Viva, que tem o propósito de ensinar verdades bíblicas, ensinar verdades teológicas, para que você seja mais preparado e tendo conhecimento que transforma. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus transforma a gente. Sendo assim, nós queremos oferecer um ensino bíblico de qualidade e no modelo virtual. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para ser certificado, no final do ano, na Semana da Bíblia, você pode fazer parte aí do nosso grupo. Você está vendo ser colocado aí o QR Code, então você pode entrar lá e fazer os nossos Google Formulários. Logo vamos postar aí de novo um do livro de Tiago, agora no fim de agosto, Oséias e Cantares, e de todas as lições do Apocalipse. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Lembrando, como tenho dito constantemente, que o Apocalipse não foi escrito para ser de ordem linear, sabe? Ou seja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não é assim. Então ele acontece naquilo que nós dizemos que é um paralelismo progressivo. Assista a aula 9 e a aula 13, vai falar um pouquinho sobre isso, mas as outras também falam. Existe a aula 10 fala especificamente sobre isso, onde selos, trombetas acontecem simultaneamente ou paralelamente e progressivamente, aumentando a sua intensidade quanto mais próximo da volta de Jesus. Depois do período da grande tribulação, há de se começar as taças da ira, que nesse momento já não é mais tempo de chamar ao arrependimento, mas tempo da ira de Deus sobre os impenitentes. E entre eles nós temos os interlúdios, ou seja, visões específicas de fatos que João coloca, claro, em uma linguagem apocalíptica, uma linguagem de sinais. Hoje nós vamos ver medição de templo, testemunhas, nós vamos ver figuras como Zorobabel e Josué, que são personagens do Antigo Testamento, vindo à luz para o Novo Testamento. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre linguagem apocalíptica, assista a primeira aula. Então agora nós vamos para o Apocalipse 11. E o Apocalipse 11, ele é uma visão do que vai acontecer, que já aconteceu. Obviamente que a profecia ela vai acontecendo, né? Mas escatologicamente, no fim, é o período, ele remete ao período da grande tribulação. Serviu para o período de Roma, obviamente, para o primeiro século, mas no final ele serve principalmente para os crentes que vão enfrentar a grande tribulação. Então, vamos lá para a leitura bíblica. Foi-me dado uma vara de medir semelhante a um caniço, e me disseram: vá e meça o templo de Deus, e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Marquem isso, tá bom? 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, da boca dela sairá fogo e devorará os seus inimigos. E se alguém deve morrer, qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano, esses homens têm o poder para fechar o céu, de modo que não chova durante um tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá, e os matará. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamado de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas, nações,
contemplará os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão com a morte deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitaram a terra. No entanto, depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que observavam. Então eles ouviram uma alta voz do céu que lhes dizia: subam para cá. E eles subiram para os céus em uma nuvem, enquanto os inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e a 10ª parte da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou, e o terceiro ai em breve vem. O 7º anjo tocou a 7ª trombeta, e houve altas vozes dos céus que diziam: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus caíram, prostrados com seus rostos em terra, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se riram, e chegou o tempo da tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança, e houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Vamos lá, meus irmãos. É importante a gente saber que esse é um interlúdio. O que é um interlúdio? Interlúdio é entre uma visão e outra. João tem uma visão específica que serve para o tempo presente dele, na época de Roma, e para todos os tempos. De fato, a gente está olhando para uma situação, no mínimo, interessante. Ele usa evidências do Antigo Testamento para mostrar coisas do Novo Testamento. Esse texto, ele mostra aspectos escatológicos para o fim. Mas serviu para o povo de Roma também. Mas vamos ver algumas coisas. A primeira lição que o texto de Apocalipse está ensinando aqui, de um futuro João, ele vê alguém, ele é mandado medir o templo. Olha o que diz o texto. Foi-me dado uma vara de medir, semelhante a um caniço, e me disseram: vá e meça o templo e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Esse costume não vem de João, tá? Ezequiel, por exemplo, ele foi pedido para ele medir o templo. A medição do templo, ela significa a proteção espiritual, não física, espiritual. Os filhos de Deus estão protegidos espiritualmente. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, diz assim: vós recebeis a unção do santo. A selagem com o Espírito Santo é a unção do santo. Essa unção que nós recebemos de Deus, espiritualmente, nos blinda. Ninguém pode tomar de nós a salvação. Romanos vai dizer que ninguém pode tirar-nos das mãos de Deus. Ou seja, a medição é uma certeza para a igreja, que embora na terra perseguida, embora na terra os homens repliquem discursos de ódio contra a igreja, discursos e filosofias contrárias ao que as escrituras fazem, desde o tempo de Roma, onde muitos cristãos eram levados ao Coliseu e morriam nas mãos de gladiadores e feras, nas mãos de regimes totalitários, né, que matam cristãos, e em lugares em que existem certa democracia, nesses lugares os cristãos também estão sendo chamados injuriosamente de povo fundamentalista, que é preconceituoso. Então, os cristãos nunca foram muito bem tratados, aqueles que seguem piamente o Evangelho, nunca foram muito bem tratados nesse mundo. Antigamente eram vistos como pessoas que tinham menos inteligência que as demais pessoas. Então,
O João, foi-me dado uma vara para medir, semelhante a um caniço, e me disseram, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Deus está dizendo, olha, eu protejo a minha igreja. Olha, eu protejo os meus. Essa proteção é espiritual. Um cristão pode sofrer martírio, pode ser morto em nome de sua fé. Ainda está acontecendo isso no mundo? Sim. Aconteceu isso em Roma? Sim. Aconteceu isso em alguns momentos, em alguns lugares? Sim. Continua acontecendo? Continua. Os cristãos podem sofrer perdas de propriedade por sua fé? Aconteceu no tempo de Roma? Aconteceu. Está acontecendo em alguns lugares? Sim. Vai acontecer na grande tribulação? Com muito contumaz isso vai acontecer. Deus ele não deixa de nos alertar sobre o futuro, mas ele nos diz, olha, vocês podem na terra perder tudo, mas lembre-se, o teu reino, assim como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, o nosso reino não é desse mundo. Então seremos protegidos espiritualmente. E aí ele vai dizer assim, mas tem um lugar que não vai ser protegido. Exclua, porém, o pátio externo do templo. Não meça, pois foi dado aos gentios para pisarem na cidade santa durante 42 meses. Esse tempo simbólico, 42 meses, e a gente já vai ver lá 1260 dias, eles contemplam o período final da história humana. Esse período, o mesmo Daniel usa isso, tá? No capítulo 7, esse tempo, um tempo e meio tempo. A gente vai ver muito isso nas literaturas apocalípticas. E esse período, 42 meses, 1260 dias, é o tempo em que a grande tribulação vai acontecer. A grande tribulação, Deus, se nós olharmos para o texto de Tessalonicenses, você vai ver que quem impede a ascensão do anticristo, porque a grande tribulação só pode acontecer quando houver a ascensão do anticristo escatológico, ou seja, do último. Muitos anticristos já passaram, Antíoco Epifanes, os faraós, os imperadores divinos de Roma, alguns anticristos que já não sejam uma personalidade, mas que sejam uma marca, uma banda, um governo, que são anticristãos. Então muitos anticristos passaram, muitos anticristos na cultura. Teve um autor, um filósofo, que inclusive decretou a morte de Deus. Procure saber quem é. Deus está morto. Escreveu também um livro chamado O Anticristo. Não tem nada a ver com o anticristo escatológico, mas ele escreveu também. Então, alguns proponentes da ciência disseram que é impossível existir um Deus. Todos esses são anticristos. Hitler, Mussolini, são antítipos de um tipo final de anticristo. São todos esses anticristos. O próprio João diz, muitos anticristos hão de aparecer, mas no final é o escatológico. Quando o escatológico, aquele do tempo do fim, né? Quando esse se levantar, aí começará um período diferente na Terra. E esse período na Terra, alguns, aí a gente olhando para Tessalonicenses, vão dizer assim, quando todos disserem paz e segurança, sobrevirá dias difíceis. Então esse anticristo traz inicialmente a paz, a segurança, mas aí a gente volta para o texto que vai falar o que ele vai fazer com a igreja. Então o texto vai falar de o que vai acontecer com a igreja na grande tribulação, o que já deveria estar acontecendo agora, né? Então o texto vai dizer assim, darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Muitas pessoas pensam que essas 2 testemunhas, elas serão 2 profetas que vão pregar no Muro das Lamentações no tempo da grande tribulação. Eu descarto essa possibilidade? Não, eu não descarto essa possibilidade. Mas isso não tem a ver só com duas personalidades. Não sei se você lembra, mas na Torá, ela vai dizer assim, antes de condenar alguém, tragam 2 testemunhas. Jesus, em Lucas capítulo 10, pegou os 70 discípulos, ele falou assim, vão de 2 em 2. As cidades que vos receberem, entrem nela. As cidades que não receberem, vocês, batam a poeira do vosso pé, porque vai ser grande o problema dela lá no futuro. O 2 em 2 é uma tática veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, para condenação de uma nação. Então,
de uma pessoa, né? As duas testemunhas lá de Lucas, Jesus está falando, ó, vai lá, vocês precisam estar juntos. O evangelho é um evangelho para testemunho das nações. Aqueles que ouvem a voz de Deus e dizem sim ao evangelho, às boas novas de Deus, que Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados, entregam sua vida a Jesus, são salvos. Aqueles que não creem estão condenados. Então, as duas testemunhas, né, em forma geral, lembra que é uma linguagem apocalíptica, é uma representação da igreja, em todo o tempo. No tempo lá de Roma, no tempo da Reforma Protestante, em todos os tempos, a igreja. E na grande tribulação. Essas duas testemunhas, elas têm a missão de pregar o evangelho. E o texto vai dizer durante 1260 dias. Aqui é o tempo da grande tribulação. E por que vestidas de pano de saco? Porque a mensagem do evangelho, para muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, nesse momento da história, no momento da grande tribulação, é uma mensagem dura. Por quê? Porque as pessoas preferiram seguir os seus maus caminhos, os seus próprios pecados, os seus próprios deuses. E a igreja, nesse momento da história, a igreja já está sendo oprimida pela mídia, já está sendo oprimida pela cultura, já está sendo perseguida em países totalitários, religiões totalitárias, já estão matando cristãos. Então, o vestido de pano de saco no Antigo Testamento era quando eles viam uma situação de luto, de dor, de arrependimento. Essas eram as vestes do povo de Deus quando se deparava com uma mensagem forte. Então a igreja, ela está pregando o arrependimento, a postura de arrependimento, que já é uma fraqueza para o mundo. Então, essas duas oliveiras, e aí ele vai fazer uma outra menção ao Antigo Testamento. Essas duas oliveiras e esses dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhe fazer dano, da boca dele sairá fogo e devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser lhe causar dano. Esses homens têm o poder para fechar o céu, de modo que não chova durante um tempo, profetizando, e que têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes desejarem. Aqui é importante dizer que está se referindo essas são as duas oliveiras e os dois candelabros. Ele está se referindo, ele vai citar daqui a pouco, Zacarias capítulo 4. E lembrando que candelabro e oliveira tem a ver com Israel, candelabro tem a ver com a igreja. Aqui tem a ver com o povo de Deus ideal. Aqui tem a ver, quando ele está falando, esses são as duas oliveiras e os dois candelabros, ele está falando do povo de Israel e da igreja. E ele está falando de coisas que vão acontecer na grande tribulação. E ele está dizendo que a igreja está protegida enquanto Deus colocar a mão de proteção fisicamente. Espiritualmente está sempre protegida. E os sinais dessa igreja nesse momento, e sinais, prodígios e maravilhas, parece que aumentam. Parece que no período da grande tribulação, a igreja ela vai voltar a experimentar o que Atos dos Apóstolos, o início, apresentou. Parece que seja isso. Mas a gente também não pode interpretar o pé da letra. A gente pode dizer o seguinte, que a igreja há de manifestar grandes sinais no tempo da grande tribulação. Aliás, no tempo da taça da ira, vai acontecer muito parecido com o Egito antigo. Quando a gente for estudar as taças, vocês tenham em mente que é natural de que essas taças da ira, tá? Essas taças da ira, elas sejam a mesma coisa que as 10 pragas. Então elas caem sobre o povo ímpio e não caem sobre o povo de Deus. Algumas das pragas do Egito caíram sobre Israel e caíram sobre os egípcios, mas algumas delas só sobre os egípcios. As taças da ira, elas só vão cair para os homens que não foram selados por Deus. Ou seja, só essas serão terríveis, e vai ter um morticínio grande, mas não acontecerá sobre a igreja. Agora, nesse período, a igreja vai estar vivendo dias intensos de milagres, de prodígios, porque ela vai estar sendo perseguida, já culturalmente, espiritualmente,
e até fisicamente. Governos vão começar a fazer leis contra a igreja, a perseguir cristãos, a tirar suas propriedades. Não diga que você não está sendo avisado antes. A gente pensa que ser salvo, o que custa é você ter fé, mas o discipulado custa tudo. Então, nesse período, a gente tem que estar preparado. Aquele que não estiver preparado para isso nós vamos estudar isso em Apocalipse 13, quando a gente falar das duas bestas, vai receber a marca na mão. Ou seja, vai se dobrar o anticristo. E essas pessoas que não perseveraram até o final não serão salvas. E o texto vai dizer que essa igreja vai profetizar durante esse período. Essa igreja misturada de gentios, que somos nós, que não nascemos do povo hebreu, e dos hebreus convertidos, que são os dois candelabros, a igreja, e as duas oliveiras, o povo hebreu. E aí, quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles e os vencerá. Essa besta é o anticristo escatológico final. Então, quando Deus liberar o anticristo para ele já vai estar no cenário, tá? Mas em um momento ele vai se virar contra a igreja e o povo de Israel e vai começar um morticínio, vai começar a matar pessoas, vai começar a encurralar pessoas, vai começar a sancionar leis com pena capital para pessoas que seguem a Jesus, porque essas pessoas são fundamentalistas, porque essas pessoas não se dobram aos cultos idólatras, porque essas pessoas não vão se dobrar em adorar esse homem, porque não se encaixam no sistema, porque sua moralidade é muito diferente. Então a igreja há de ser perseguida, e aqui Deus vai permitir que, na teoria, a besta que faz guerra contra a igreja vença. Vença o quê? Espiritualmente? Não, não espiritualmente, vai começar a matar as pessoas. Nesse momento, parece que o mal prevalece. Muitas vezes na vida é assim que acontece, né? Parece que o mal prevalece. Quando Jesus morreu, por 3 dias ele ficou no Hades. Parecia que o mal tinha prevalecido. Mas isso dura, como diz o Salmo, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mal nunca prevalece. E continuando o texto, tá? A gente vai olhar o seguinte: essa besta que sai do abismo, ou seja, o anticristo, ele vai fazer uma guerra durante 3 dias e meio, ou seja, um período pequeno. Jesus já tinha dito que se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, a grande tribulação ela tem um caráter de curto tempo. Tem muitas pessoas que vão dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, não tem nenhuma evidência, nenhum texto bíblico claro dizendo que a igreja não vai passar. Aliás, procurem os textos, se vocês acharem textos que mostram que a igreja não vai passar, que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, achem. E vamos discutir isso. Isso vale discussão. Existem várias interpretações do Apocalipse quanto à tribulação. Então existem os pré-tribulacionistas, que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, eles falam que até Apocalipse 3 a igreja vai estar presente, Apocalipse 4 já não estará mais. Aquele vem e subamos lá, que é uma chamada para João ver o céu dos céus, eles imaginam que seja, eles usam esse texto para dizer que é um arrebatamento secreto da igreja, que vai ter 2 arrebatamentos, o secreto, que é da igreja, e o final, que é para os judeus. Não sei que base bíblica existe para isso. Assim como também não sei que base bíblica existe para um outro arrebatamento, um segundo arrebatamento, né, uma segunda opção de arrebatamento secreto no meio da grande tribulação. Enquanto o anticristo está bonzinho, o tempo de paz e tranquilidade, o mundo na pessoa de um homem poderoso que vai dominar a política e trazer certos benefícios para o mundo, e vai ser no futuro da grande tribulação endeusado pelos homens, aí a igreja é arrebatada no meio. E aí quem passa pela grande tribulação é o tempo dos judeus para eles. Eu não penso de nenhuma dessas formas. Eu vejo vários textos bíblicos dizendo que Jesus volta no final e pronto, acabou. Então, a gente poderia discutir isso, né? Se vocês quiserem propor aí um grupo de estudo e trazer os argumentos, seria muito legal. Quem quiser fazer isso, se habilita aí, vou passar de novo para você, aqui para você entrar no grupo, vai ser colocado.
e a gente pode habilitar um grupo de estudo que a gente pode fazer até pelo Google Meet, traga os seus argumentos e nós podemos discutir isso. Mas voltando, se olhando para o texto bíblico, durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não se permitirá que sejam sepultados. Aqui é algo importante se dizer. A igreja, no tempo da grande tribulação, ela vai ser morta, vai ter um grande número de pessoas martirizadas, mortas pelo governo que é contra o Cristo, e governado pelo anticristo, chamado por Paulo de o iníquo, o perverso, pequeno chifre, no caso de Daniel. Essa pessoa humana que vai estar à frente de um governo totalitário, possivelmente, ou o mais perto de um governo totalitário, vai começar a perseguir a igreja e matar. E na sua capital, que daqui a pouco a gente vai saber o nome da capital do seu império, ele vai começar a expor os cadáveres. Isso na antiguidade era muito comum. Quando se tinha uma guerra, se colocava os cadáveres e sobre eles blasfemavam, faziam festas. Era uma maneira de profaná-los e também cruel, uma maneira cruel de mostrar quem era o vitorioso, profanando, deixando os mortos sem serem enterrados. É uma desonra, né? Então, aí o texto vai dizer que os habitantes da terra se alegrariam com a morte, ou seja, não é só o anticristo e o falso profeta, que a gente vai ver em Apocalipse 13, que estão felizes com a morte da igreja. A outra população, a população mundial que não crê em Cristo, odeia a igreja, odeia o povo de Deus e festeja a sua morte, festeja o abatimento dos crentes, a morte dos crentes, assim como eram festejados no Coliseu. Isso aconteceu já, tá? Não é a primeira vez. Quando os crentes morriam no Coliseu, as pessoas que assistiam vibravam com a morte deles. E muitos desses aí, depois de mortos, eles eram empalados e serviam como, eles colocavam betume neles e servia como luz para as noites de Roma. Então, isso já aconteceu na história. Os imperadores romanos são tipos do anticristo final. Só que o anticristo final será muito mais cruel que eles. E esses homens, eles festejam, mandam presentes uns aos outros, dada a alegria. Mas imagine o incômodo que a igreja verdadeira causa num lugar mau, né? A igreja precisa brilhar. E está na hora de você e eu tomarmos a nossa posição, e mesmo que a nossa mensagem não seja uma mensagem aceita, nós não vivemos para que a nossa mensagem seja aceita. Nossa mensagem é a palavra de Deus aos homens. Gostem eles ou não, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada, mesmo que isso custe a sua popularidade, menos like, mesmo que a sua igreja não fique tão cheia, porque a palavra de Deus é pregada. É porque hoje se gosta do culto, né? Se gosta de... As pessoas hoje no Brasil, hoje nós temos uma população evangélica, mas de fato, quem de fato é discípulo? Quem de fato anda com Jesus, quem de fato não está pela popularidade, ou pela musicalidade, ou pelas belas palestras, ou pelos belos oradores, ou pelo ambiente do culto, quem de fato é discípulo de Jesus? Os discípulos de Jesus vão incomodar a terra toda e serão perseguidos, e a sua morte comemorada, como já foi em muitos lugares. Então, andar com Jesus muitas vezes é andar na contramão desse sistema. E aí o texto vai descrever que eles faziam isso porque a igreja tinha atormentado os que habitavam a terra. Mas pera lá, como que uma igreja que tem boa nova atormenta? É que muitas pessoas já não aceitam o bem como bem, eles veem como mal. Então é importante olhar para isso. No entanto, olha, lembre que é uma literatura apocalíptica, no entanto, depois de 3 dias e meio, ou qualquer semelhança é mera coincidência, com os 3 dias de Jesus, né? Depois de 3 dias e meio, primeiro ficou 3 dias e meio antes, né, se você for olhar o texto, agora 3 dias e meio depois. Por isso que alguns dizem que a tribulação vai durar 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio de tranquilidade, 3 anos e meio de igreja sendo maltratada. Depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro da vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé.
E isso bate com Tessalonicenses. O que bate com Tessalonicenses? Quando fala do arrebatamento, os mortos primeiro, eles serão ressuscitados. E os vivos depois arrebatados. No entanto, depois de 3 dias e meio, entrou nele espíritos de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que observavam. Quando a igreja, eles estão comemorando ali o povo morto, a igreja morta, como os romanos, como os judeus estavam ali comemorando a morte de Jesus, entre aspas, aí de repente ele ressuscita. A igreja, e naquele momento, todos os mortos de todos os tempos serão ressuscitados, e os vivos, né, vão ver isso acontecer, e os ímpios vão morrer de medo. Nós, crentes, não. Nós vamos estar esperando. Cadê a minha vez? Porque depois deles, somos nós a sermos arrebatados. Aqui, se você puder escrever um aleluia, então os mortos primeiro, e aí o texto de Tessalonicenses tem tudo a ver com isso, e os que observam, eles veem uma voz, uma alta voz dos céus que digam, subam para cá. Aqui sim o arrebatamento. Então, eles ouviram uma voz dos céus que digam, subam para cá. Aí, depois da ressurreição dos mortos, a igreja é arrebatada. E subiram para os céus em uma nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Aí, naquele momento, olha o que acontece. Naquele momento, houve na mesma hora, aqui eu vou dizer que é o Big One. A ciência está dizendo que vai existir um grande terremoto que vai destruir tudo. É esse, o Big One. Naquele momento, naquela mesma hora, houve um forte terremoto. E a décima parte do mundo, tá? Desmoronou. 7.000 homens, 7.000 é simbólico, é muita gente, foram mortos no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus. Só que aqui já não adianta mais. Por quê? Você vai ver o porquê. O segundo ai passou, o terceiro ai vem em breve. Por que não adianta mais? Isaías 55, 6 vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aqui eles já não podiam mais achar. Jesus já tinha voltado aqui não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o juiz de todas as coisas. Então não tem mais tempo para eles. E aí nesse momento o 7º anjo tocou a 7ª trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que ele está querendo dizer? Que agora acabou o tempo. Agora vai ter o reino do Cristo. Agora ele vai. E aí, nesse momento, os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, caíram prostrados com seu rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Aqui começou o reino de Deus. O Basileia, Tuteu, em toda a sua forma, o completo. E aí o texto vai continuar dizendo, chegou o tempo de julgares os mortos e dar recompensa aos teus servos. Galardão, hein, irmãos? Nós precisamos deles. Vamos servir a Deus. De recompensar os teus servos, os profetas, os seus santos, os que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aqui ele está aqui fazendo uma paráfrase daqueles que mataram, né, as pessoas. Então foi aberto o templo de Deus. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. E agora, olha aqui, e houve relâmpagos, vozes, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Relâmpago, vozes e trovões tem a ver com julgamento. Aqui começa, primeiro é levado ao tribunal de Cristo, como diz Paulo, a igreja para receber os galardões, e depois todos os que não aceitaram a Cristo, todos que não entregaram suas vidas a Deus na pessoa de Cristo, de todos os tempos, serão julgadas e elas serão condenadas. Aqui o anticristo já foi condenado, o inferno, o diabo já está no inferno, o falso profeta já está no inferno, e aqui essas pessoas, espero que você não esteja entre elas, você tem tempo de se arrepender, entregar-se a Jesus, a mudar de vida, a se arrepender dos seus pecados, você ainda tem tempo. Aqui essas pessoas que já, quando Jesus voltou, já não terão mais tempo, elas estarão esperando a sua condenação. Que Deus possa quebrantar teu coração,
Que Deus possa usar essas informações para fazer de você firme. E lembre-se, nós sempre seremos espiritualmente protegidos por Deus. Que Deus te abençoe.